muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Rapaz, fazer Bom Dia Gigante numa manhã logo depois de uma derrota do Vasco é complicado. E esse lance aí da abertura do nosso Bom Dia, o que você achou? O árbitro foi rigoroso, o VAR também? Eu avisei, abre o olho com esses dois aí que são enrolados. Éber Roberto Lopes e Rafael Trace, que estava responsável pelo VAR. Um lance muito complicado. Eu vou colocar aqui uma imagem um pouco mais fechada, porque, ao meu ver, se a bola bateu no braço do Germancano, que eu ainda tenho dúvida, ela primeiro bateu no braço do jogador do Atlético Goianiense. Confere só essa imagem aí, ó. Eu vou falando um pouquinho por cima, a gente vai dando um pouco de replay, porque a bola bate primeiro no braço do jogador do Atlético Goianiense para depois pegar no suposto braço do Germancano. E esse gol foi anulado pelo VAR e o carequinha do Éber Roberto Lopes nem foi lá na televisão para verificar esse lance. Acho que se ele fosse chamado e verificasse o lance, poderia ter dado o pênalti, porque a bola bateu primeiro no braço do jogador do Atlético Goianiense. Mas como aqui é Vasco e a gente não tem negócio de chororô, vamos seguir o baile. Uma derrota muito complicada, o Vasco podia chegar à vice-liderança do campeonato, mas a atuação do time foi muito complicada, muito ruim, uma péssima atuação do Vasco na derrota por 2-1 para o Atlético Goianiense ontem à noite em São Januário, fechando a 9ª rodada da competição. O Vasco, se vencesse, ficaria até na 2ª colocação, mas como perdeu, fica agora na 6ª colocação com os mesmos 14 pontos. Mas o Vasco lambe as feridas, passa por cima, junta os cascos, porque domingo tem clássico no Engenhão contra o Botafogo, 8h30 da noite, que horário maluco, 8h30 da noite, Vasco e Botafogo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro no Engenhão. Mas falando um pouco sobre esse jogo, essa derrota por 2-1 para o Atlético Goianiense, a gente chama aqui nesse Bom Dia Gigante o técnico Ramon Menezes para explicar, tentar explicar por que o Vasco jogou tão mal e perdeu para o time goiano. Com vocês, Ramon Menezes. Eu sempre falei aqui, né, assim, da dificuldade, né, que é esse campeonato, né, todos os jogos, pra gente nós sabemos que é uma final de campeonato, né, hoje não foi diferente, né, nós sabíamos da dificuldade que ia ser, né, o adversário com uma transição muito forte, né, hoje eu vendo ali os números, né, eu quase não falo de números, mas hoje nós tivemos mais posse de bola do que o adversário. O adversário talvez teve uma proposta que era dessa transição, que essa transição muito rápida, né? Nós demoramos um pouquinho para entrar no jogo, né? E o adversário fez um grande jogo, né? Eu acho que todo mundo quer vencer, quer ganhar todos os jogos, né? A gente sabe da dificuldade que é o campeonato. O que eu disse para eles ali dentro do vestiário é que nós perdemos uma grande oportunidade, mas o campeonato continua. Como a gente sai daqui, é muito triste, né? A gente aprende muito também depois de uma derrota. O adversário talvez nos marcou como nós estamos marcando todos os adversários, né? E quando eles tiveram a bola, eles imprimiram muita velocidade, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, nós conseguimos circular melhor essa bola, né? Conseguimos até fazer o gol com o Cano, né? Mas tomamos 2 gols e saímos com a derrota. Já o jovem zagueiro Miranda admitiu logo na saída do campo, em entrevista ao canal Premier, que o time não entrou ligado e que mesmo assim ele não quer entrar muito em polêmica em relação a esse lance do gol anulado do Vasco. Minha opinião, acho que a gente demorou a entender o jogo. O time dele parece que estudou muita gente na saída de bola, pressionando a gente. A gente demorou um pouco, estava induzindo muita gente a jogar do lado e pressionando, e assim, como é um time rápido, estava pegando muita transição da gente. Não tem o que falar desse último gol não, se bateu na mão. Foi certo, vai estar aí para ajudar, mas agora é trabalhar para o próximo jogo.
E após o apito final do árbitro que decretou a vitória do Atlético Goianiense para cima do Vasco em São Januário, deixou o torcedor vascaíno muito chateado e querendo entender por que o meio-campo Martim Benítez, camisa 10 do Vasco, foi poupado dessa partida. O torcedor não conseguiu compreender, já que o Martim Benítez era um dos destaques do time e o Vasco lutava para chegar até a liderança, a possibilidade de liderança do Campeonato Brasileiro se vencesse o Atlético Goianiense. O torcedor ficou muito chateado e sem entender esse motivo. E o técnico Ramon Menezes, na entrevista coletiva após a partida, deixou a entender que não foi ideia dele poupar Martim Benítez. Confere aí o que falou o técnico Ramon Menezes. Nós temos um departamento aqui, né? A gente tem uma integração, né, com todos esses departamentos, né? Eu particularmente não gosto de poupar jogador, né? O Benítez ele vinha numa sequência de jogos muito grande, né? O Benítez, se você pegar o histórico do Benítez, até conversando com ele mesmo, ele nos últimos anos ele não teve uma sequência tão grande assim de jogos, né? Teve a pandemia, até ele recuperar todo o seu condicionamento físico e técnico, né? Ele teve alguns probleminhas também, depois que nós tivemos aquela parada do estadual até o Campeonato Brasileiro, né? E aí ele recuperou toda a sua forma física e técnica. É um jogador que não preciso falar mais desse atleta, né? Todos os jogadores fazem muita falta. Perder jogador, para mim, é você perder um pouquinho, uma parte do trabalho, né? Mas de todas as vezes eu sempre falei aqui que eu estou muito feliz, né, com todos, porque aqueles que têm entrado bem, dado conta do recado. E a gente aqui do canal Atenção Vascaínos fez uma live ontem, um pós-jogo, analisando essa derrota do Vasco por 2-1 para o Atlético Goianiense. Eu, Flávio Dias, Vaguinho, Sorato e o ex-zagueiro do Vasco, Henrique, aquele que salvou o Vasco do rebaixamento em 2004 contra o Atlético Paranaense, cruzamento do Petkovic, e ele de cabeça deu a vitória para o Vasco naquela ocasião. E o Henrique, que atualmente mora em Goiás, conhece muito o Atlético Goianiense, fez uma análise exclusiva aqui para o Bom Dia Gigante sobre essa partida Vasco 1, Atlético Goianiense 2. Com vocês, o ex-zagueiro do Vasco, Henrique. Bom dia, Emerson. Fazendo uma curta análise aqui do jogo, ao meu ver, o Vasco perdeu uma grande oportunidade de se tornar vice-líder do campeonato. Fez uma partida muito abaixo do que ele vinha fazendo, um time altamente inoperante na defesa, no meio-campo principalmente, onde não se encontrou com a escalação do Carlinhos de um lado e o Bruno César do outro. O Felipe Bastos não deu aquele suporte necessário para que pudesse ser municiado as bolas da transição da defesa do meio campo para o ataque. E muitos jogadores abaixo do nível técnico, né? Thales Magno não conseguiu desempenhar a função determinada pelo Ramon pelo lado esquerdo, onde deixou Germancano muito sozinho. Foi o nosso único jogador, juntamente com o Fernando Miguel, que conseguiram desempenhar um bom futebol hoje. E por sorte nossa, que o Fernando Miguel conseguiu fazer umas defesas ali que seriam um placar mais elástico por parte do Atlético Goianiense. Um time muito bem montado pelo Wagner Mancini, um time que veio com a proposta de jogo para jogar nas costas do Henrique com velocidade. O atacante Janderson, um atacante muito habilidoso, um atacante de extrema velocidade, e soube aproveitar aquele espaço dado pelo Henrique. Então o Vasco deixou a desejar nesse momento do jogo e quase se complicou. Graças a Deus a gente tinha o Fernando Miguel ali. Abrimos o placar com o Germancano, mas logo em seguida, por uma falha da defesa, o Atlético Goianiense com o Renato Kaiser conseguiu fazer o empate. Voltamos para o segundo tempo com um time modificado. Tivemos algumas alterações que não surtiram muito efeito. A que mais surtiu efeito foi o Igor Catatal. Entrou já fazendo o que tinha que ser feito, que é partir para dentro, levando a bola na linha de fundo. Deu um belo passe para o Germancano, onde o goleiro Jean foi muito feliz nas defesas. Eu acho que o Vasco não conseguiu jogar nem 30% do futebol que vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro e por isso perdeu a partida.
Vamos agora para o jogo contra o Botafogo, onde teremos 2 combates diretos com eles, um pelo Campeonato Brasileiro no domingo e outro no meio de semana pela Copa do Brasil. E espero que os jogadores que estiveram de fora, como o Leandro Castan e Benítez, possam retornar o mais breve possível, tanto o Ricardo Graça também, porque fizeram muita falta para o nosso elenco. E nesse momento crucial do campeonato, nós não podemos ficar perdendo pontos, porque no final o que vai contar são esses pontos perdidos dentro de casa. Valeu, Henrique, obrigado aí pela sua análise aqui do jogo que o Vasco perdeu para o Atlético Goianiense, e agora o Vasco junta os cascos, porque domingo tem clássico com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, 8h30 da noite, que horário maluco, 8h30 da noite no Newton Santos, Vasco e Botafogo, um jogo pelo Campeonato Brasileiro, e logo depois, na quarta-feira, as duas equipes voltam a se enfrentar, mas pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. E o técnico Armão Menezes também falou sobre esses 2 confrontos que o Vasco vai ter logo agora contra o Botafogo. Bom, jogar contra o Botafogo, sem dúvida nenhuma, que é um grande adversário, né? Um clássico, né? Eu acho que está marcado os 2 jogos. Nós vamos ter um jogo pelo Campeonato Brasileiro e um jogo pela Copa do Brasil, né? Competições diferentes, né? E a dificuldade vai ser enorme, nós sabemos disso. Vamos estar bem preparado, bem concentrado para fazer esses 2 grandes jogos diante do Botafogo. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora sim, aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O jovem lateral Natan acertou mesmo a sua ida para o Boa Vista de Portugal por empréstimo de 1 ano. Antes de fazer o acerto, ele renovou o contrato com o Vasco até julho de 2022. Caso a equipe portuguesa não mantenha o direito de compra desse jogador, ele retorna para o Clube de Regatas Vasco da Gama após esse empréstimo de 1 ano. Outra informação importante, o técnico Armão Menezes para o jogo contra o Botafogo já vai poder contar com Ricardo Graça, o Erley e Breno. Os 3 jogadores já estão liberados para treinar com o restante do elenco visando esse jogo contra o Botafogo. Agora, quem é dúvida, notícia importante, é o capitão Leandro Castan. Ele deve ser poupado por mais uma partida e retornar apenas para o jogo contra o próprio Botafogo, mas na quarta-feira pela Copa do Brasil. O jogador vai fazer alguns testes, mas deve ser mesmo poupado para essa partida de domingo e voltar apenas no jogo de quarta-feira, que é o mais importante pela Copa do Brasil. Vamos ficar atentos a essa informação em relação ao zagueiro Leandro Castan. E é isso, torcedor. Hoje é um dia histórico para o Clube de Regatas Vasco da Gama em seus 122 anos. A diretoria do clube vai inaugurar a primeira parte do nosso novo CT, que fica ali do lado da comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Essa obra que foi financiada basicamente com recursos da torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, que pagou praticamente quase todo o valor dessa obra, muito bacana, em mais uma grande demonstração de amor, carinho e da força da torcida do Vasco. E olha, você tá vendo aí uma foto do gramado que já foi colocado nesse nosso novo CT, que vai ser inaugurado hoje, mas que amanhã, sábado, vai ter já um grande evento, o Jogue no CT, onde torcedores que pagaram uma bela de uma quantia vão poder jogar e estrear esse nosso novo CT com ídolos e craques da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vai ser muito bacana. E hoje à noite, no nosso Avenews, o Flávio Dias traz todos os detalhes dessa inauguração do nosso novo CT. Parabéns, torcida do Vasco, você é o grande merecedor e o grande realizador dessa obra do nosso novo CT. Parabéns!
E agora, para fechar esse Bom Dia Gigante, uma informação muito importante. Fique atento. A TV Globo fechou um acordo com Vasco, Botafogo e Fluminense em relação à rescisão amigável dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Esse contrato ia até 2024 e tinha um valor de 20 milhões por cada clube por ano, ou seja, cerca de 80 milhões durante até o fechamento desse contrato. Mas olha, com a rescisão, a TV Globo decidiu que vai pagar uma importância de 30 milhões para cada um desses 3 clubes e de forma parcelada. A TV Globo não admite oficialmente esse acordo, mas os 3 clubes já aceitaram. Essa informação foi dada pelo jornalista Rodrigo Matos do portal UOL. A gente vai ficar de olho até porque ainda não tem a informação de quando será paga a primeira parcela desse valor, mas a gente vai ficar atento aqui no canal Atenção Vascaínos para informar você que está aí do outro lado. E só lembrando que o Campeonato Carioca do ano que vem ainda está em negociação em relação à transmissão dos jogos. Pode ser que SBT e Rede TV entrem na parada para tentar fazer a transmissão dos jogos, o que daria um dinheiro a mais para os clubes do Rio de Janeiro. Vamos ficar atento a essa informação. Beleza, galera, esse foi o nosso Bom Dia Gigante de hoje. Se você gostou, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. E siga a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá muita notícia por lá. E para fechar, lembrando que hoje é o dia da inauguração do nosso novo CT, então fique atento aqui no canal Atenção Vascaínos. Durante todo o dia a gente vai ter alguns vídeos, algumas fotos que a gente vai publicando nas nossas redes sociais ou até mesmo no nosso canal Atenção Vascaínos ou até no nosso segundo canal, o AV+. Você que não conhece, o link está na descrição desse vídeo. Você vai lá e se inscreve no nosso canal AV+, porque a gente dá muita notícia por lá. E hoje, sexta-feira, no final do dia, temos o nosso AV News recheado e completo, cheio de informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente perdeu ontem, mas a cabeça erguida porque domingo tem mais e a gente vai em frente e vai para cima do Botafogo em busca de mais uma vitória. O melhor sexta-feira de suas vidas. Grande abraço, eu volto daqui a pouco no nosso AV+. Valeu, galera! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.